Este é o Poder Público, a semana em debate pela secção de Política do Público. David Santiago. Suzete Francisco. São José Almeida. Eu sou a Sónia Sapaz e este é o Poder Público. Estamos de volta com a resposta à pergunta que mais fizemos aqui nos últimos tempos. Quem passa a segunda volta das presidenciais? Ditaram os portugueses que fosse António José Seguro e André Ventura, separados por mais de 400 mil votos. No pelotão do meio ficaram, por esta ordem, João Coutinho de Figueiredo, com quase 1 milhão de votos, Gouveia e Melo, com quase 700 mil, e Marcos Mendes, com mais de 600 mil. Juntando-lhe mais 300 e pouco dos pequeninos, há 2,5 milhões de votos a disputar até ao dia 8 de fevereiro. David, o que é que tens achado das manifestações públicas de apoio e dos silêncios, já agora? Eu diria que genericamente são mais ou menos expectáveis os silêncios e as manifestações de apoio, embora depois haja aqui algumas nuances. Eu talvez vou-me alongar só um bocadinho, depois prometo ser curto nas intervenções seguintes, mas era só para dizer que nos silêncios começaria pelo Passos Coelho e pelo Paulo Portas, que estão em silêncio, que eu acho que é de alguma forma expectável, porque eles também estiveram em silêncio na primeira volta, até agora, e continuam em silêncio. Eu diria que vão continuar. E eu acho que vão continuar também porque nenhum deles fecha a porta a um regresso à política. Admito que qualquer um deles admitirá um dia vir a ser candidato a Presidente da República, no caso Passos Coelho, eventualmente até não apenas isso ou outra coisa, mas no caso de Paulo Portas, nós sabemos, fomos noticiando, a São José Almeida foi tratando do assunto, foi um tema que ele pensou e, portanto, eu acho que eles ficam em silêncio para que no futuro... Para não alienarem era isso que eu ia dizer, eleitorados. para não alienarem eleitorados numa contenda que não é deles e, portanto, a pensar no futuro, e acho que é isso o que tem acontecido. Depois há as manifestações públicas que para mim eram expectáveis, no fundo de figuras e de personalidades que se revêem na democracia liberal e têm vindo, estas obviamente, têm vindo a apoiar Seguro, são figuras do PC como David Justino, António Capucho, Pacheco Pereira, Pedro Duarte. Temos também o próprio Rui Moreira, que era o mandatário de Marcos Mendes. O diretor de campanha de Marcos Mendes deixou implícito, que é Duarte Marques, que votará Seguro e que o próprio Marcos Mendes fará o mesmo. Também não tenho grandes dúvidas disso e acho que se Marcos Mendes não declarar esse apoio em público e se não o fez logo na noite eleitoral, foi precisamente por alguma proximidade / dependência que tem relativamente ao governo, que a sua candidatura tinha relativamente ao governo, e foi para não dificultar a vida ao primeiro-ministro, e depois já explicarei também porquê. Temos também centristas como Mota Soares, Diogo Feio, os liberais Guimarães Pinto, Rodrigo Saraiva, Amorim Lopes, ou seja, tudo figuras que de alguma forma, ou que totalmente se enquadram naquilo que é o espírito democrático e do regime constitucional que nós temos. E, portanto, acho natural que tenham vindo a apoiar Seguro. Depois há aquelas figuras que disseram publicamente que não iam apoiar ninguém e concentrar-me-ia no primeiro-ministro Luís Montenegro, em Coutinho de Figueiredo, e também na líder da IEL, Mariana Leitão. Eu acho que é uma opção que não pode deixar de desiludir quem zela pelos valores constitucionais, porque é nos momentos difíceis que é preciso tomar posição por aquilo em que se acredita, ou se calhar, e agora aqui numa pequena citação, como diria Max Weber, para defender a ética da convicção, os políticos devem defender de forma acérrima os princípios em que acreditam, se é que acreditam em alguns princípios, e portanto a ética da convicção, no meu entender, a interpretação que eu faço também é essa, é de que é nos momentos difíceis, não apenas nos fáceis, que nós mostramos convicções, e eu sou favorável a que os políticos, e gosto de políticos com convicções e que as demonstrem e que não tenham medo de lutar por elas. Já agora só uma nota. Eu percebo a estratégia que o Primeiro-Ministro está a seguir, pelo menos parece-me que percebo, porque ele, perante um país que está dividido, um Parlamento que está partido em 3 blocos, Montenegro não quer dar aventura ao argumento de que o PS e o PC são farinha do mesmo saco, porque lhe daria, no entender do Primeiro-Ministro, margem para continuar a crescer e a fazer desta amálgama, se quisermos, política contra esta tal amálgama. Mas esta estratégia de ocupar o espaço eleitoral do Chega, que o governo da AD tem seguido, desde logo em matérias como a imigração e a segurança, eu acho que não está a resultar. E o resultado de Ventura, agora nas presidenciais, acho que está aí para o demonstrar. Isto para dizer que eu acho que mostrar convicções e adesão
os valores da democracia contra o trumpismo, ou agora na classificação que agora está a começar a ser usada, que é do antiglobalismo, não é? Portanto, que os Melonis desta vida, as Melonis desta vida, os Trumps, os Salvinis, não, neste caso era mais outras figuras, como Orbán, por exemplo. Eu acho que, voltando um pouco atrás, mostrar essas convicções e a adesão aos valores da democracia contra este trumpismo de Ventura, eu acho que poderia até ser a estratégia mais adequada, porque volto a olhar para as presidenciais, a moderação e o apego de Seguro aos valores constitucionais, eu acho que lhe deram esta vitória inequívoca na primeira volta e, portanto, isto significa que o eleitorado não está assim tão afastado daquilo que são os valores democráticos. Pelo menos a maior parte do eleitorado. E eu acho que esta estratégia do Primeiro-Ministro, tenho dúvidas que resulte. Além de que o que ele pode querer fazer também é manterem abertas as possibilidades de governar com um e com outro, que se apoiasse um ao outro ia-lhe tirar essa independência, essa... Não sei se tirava, claro que também tem a ver um pouco com isso, mas vamos lá ver, se ele apoiasse Ventura, deixava de poder negociar medidas no orçamento com o PS e vice-versa? Provavelmente não ia ser fácil, porque o PS ia usar isso justamente para se demarcar e para mostrar que é diferente, é tão diferente do PS. Candidaturas superpartidárias, pelo menos no caso da de Seguro, quer queiramos, quer não, Seguro imposto ao PS, não é uma candidatura do PS. Eu percebo isso, mas eu acho é que Montenegro está a contribuir para a amálgama na direita e, no fundo, isso vai privilegiar Ventura, que já se percebeu que tem margem de crescimento até pela diminuição das taxas de rejeição que tem sido contínua. Essa diminuição e, portanto, sinceramente, não me parece que seja a estratégia mais viável a longo prazo para o Governo. Nossa, esta contabilidade que eu fiz inicialmente, dos 2,5 milhões de votos que vão ficar sem dono, não é? Dos candidatos que não passaram à segunda volta, tu, tendo em conta isso, achas que são favas contadas para algum dos candidatos? Não são favas contadas. A ser para alguém seria para António José Seguro, à luz dos resultados da primeira volta, mas não são favas contadas, e acho que seria muito, partir desse princípio, não seria muito inteligente do lado da candidatura de António José Seguro, que é quem poderia achar isso, mas não parece que ele vá cometer esse erro. Se partirmos do princípio, que acho que podemos partir razoavelmente, que os candidatos mantêm a base eleitoral que já tiveram na primeira volta, como tu disseste, estão mais de 2 milhões de votos ainda em disputa. Estes votos vêm, cerca de 900 mil vêm de João Coutinho Figueiredo, cerca de 700 mil de Gouveia Melo e um pouco abaixo disso 640 mil de Marcos Mendes. Eu arriscaria dizer que, atendendo ao que se foi percebendo das sondagens da capacidade de Gouveia Melo, bem, ele ia a vários eleitorados, mas ia bastante ao PS, que este voto tenderá a regressar à sua origem e que boa parte da votação em Gouveia Melo passará para António José Seguro. Depois há Marcos Mendes e Coutrinho, que é bastante menos claro. Eu diria que há eleitorado de Marcos Mendes que também vai para Seguro. Me arriscaria, aliás, que algum desse eleitorado eventualmente já foi na primeira volta. Quando percebeu que podia não passar. Com a perspectiva de que Marcos Mendes não passaria e que podia haver uma segunda volta entre Coutinho Figueiredo e André Ventura, um eleitorado mais centrista, social-democrata tradicional, que acho que já pode ter votado em Seguro na primeira volta. E acho que haverá muitos votantes de Marcos Mendes, muito provavelmente o próprio, embora ele não o tenha assumido na noite eleitoral, a votar em António José Seguro. Os de Coutinho, que são 700 mil votos, é muito voto. É difícil de dizer para onde é que vão. O Coutinho Figueiredo também não se comprometeu com nenhuma indicação de voto. Aliás, nenhum destes 3 candidatos se comprometeu, sendo que Gouveia Melo remeteu essa possibilidade para o futuro, ou seja, em princípio ele tomará uma posição. Mas as principais figuras que estavam com um e com outro têm apoiado Seguro, não é? Quer Coutinho e quer Marcos Mendes não se comprometeram. Bem, e da restante votação dos partidos à esquerda, presumivelmente, tirando pessoas que irão para a abstenção em todos os eleitorados, bem, os da esquerda presumivelmente irão em massa para Seguro, sendo que o ir em massa são cerca de 300 mil votos. O que significa que, eu diria que António José Seguro aumentará a sua votação, e creio que será o vencedor das eleições, mas Ventura pode, e é previsível que aumente ele próprio a sua votação. E acho, sobretudo, que independentemente do resultado, ou seja, eu acho que Ventura vai perder,
mas na realidade ele ganhou estas eleições. Ele ganhou naquilo que lhe interessa. Sempre achei que ele não estava minimamente interessado em ser Presidente da República. Aliás, chegou a dizê-lo expressamente. Não é o lugar que ele quer ser Primeiro-Ministro, e as presidenciais acabam por ter aqui um interesse muito funcional, muito estratégico, para ele seguir o caminho que verdadeiramente quer seguir, que é para a chefia de um governo. E desse ponto de vista, estas eleições correm-lhe muitíssimo bem, porque ele passa à segunda volta como o único nome da direita a passar à segunda volta, o que lhe permitiu, logo na noite eleitoral, fazer o discurso do líder da direita. Portanto, ele congrega, e aliás está a aproveitar esse lugar, não é? Para está a tentar criar aqui uma dicotomia de a direita contra a esquerda radical, porque António José Seguro, como toda a gente sabe, é um perigosíssimo radical. A direita, ele quer criar a narrativa de a direita contra o socialismo. Portanto, ele vai sair daqui, vamos ver o resultado, mas ele vai sair das presidenciais de facto com esse elan. E acho que quem tem aqui um grande problema para o futuro é o Luís Montenegro. O David já falou um pouco disso. O Luís Montenegro escolheu não tomar posição nas presidenciais. Percebe a estratégia no curto prazo. Montenegro tem um governo de minoria, precisa do acordo ou do PSD ou do Chega para aprovar... Do PS ou do Chega? Medidas. Também precisa do PSD, mas esse em princípio Exato, tem. Esse em princípio. E tenta manter aqui alguma equidistância. Mas eu acho que esta estratégia que ele tem seguido, bom, não está a demonstrar resultados, claramente. Quer dizer, está ao contrário ao que ele quer. Pois, não travou em nada o crescimento do Chega. Vamos ver se Ventura não acaba nestas presidenciais com uma percentagem de votos que, significando uma derrota nas presidenciais, possa significar numas legislativas uma vitória. Obviamente que isto não é diretamente transponível, mas se Ventura ficar nos 30 e qualquer coisa %, bem, temos um caminho até às... próximas legislativas, que vamos ver o que é que acontece. E acho que o PSD, com esta estratégia de Montenegro, normaliza a aventura, não é? Pode estar a colocar-se numa posição desconfortável no futuro. Eu posso, é mesmo telegráfico, só uma nota em relação aos eleitorados. Há um eleitorado que votou Cotrim, que tenderá, no meu entender, a ir mesmo para Ventura, que é o eleitorado mais jovem, onde Cotrim foi claramente ganhador, aparentemente, e que era um eleitorado que estava mais com Ventura e, portanto, tenderá, ele roubou, digamos assim, a Ventura e, portanto, tenderá a regressar não ou a ir para... São, não é? Não, claro, mas eu diria que esse, pelo menos, agora, pronto, mas é isso. São José, passo para ti. Tu assumes que a maior parte destas pessoas vai votar no dia 8 ou há muitos destes votos que se podem perder? E se respondes que sim, não sei. Quem corre mais riscos, Seguro ou Ventura? Eu vou começar por outra coisa, para contrapor aqui uma ideia que eu tenho, uma coisa que tem sido na leitura geral e que eu também já tive e que a Suzete reproduziu, que é a ideia de que o Ventura quer ser Primeiro-Ministro e não Presidente. Eu durante muito tempo achei isso e durante muito tempo era isso que era óbvio de ler. Eu neste momento, pela atuação que vejo de Ventura, quer na campanha, quer nos últimos dias, já depois das eleições, eu não sei se Ventura não quer mesmo ser presidente. Porque ele, como presidente, pode contaminar e minar o regime político português, o sistema, o modelo demoliberal de democracia inscrito na Constituição Portuguesa. E, portanto, parece-me que ele está com um bichinho para isso, que está mesmo apostado nisso. O que não quer dizer que, se perdendo, não retome o seu anterior projeto. Não, são as duas coisas verdade. Até porque ele teria... Eu acho que são as duas coisas verdade. Até com outra legitimidade, como tu dizes, Sete, porque teria uma percentagem, vai ter de certeza uma percentagem de votos
ou de certeza, ou muito provavelmente, superior à que do que Chega. alguma vez teve em eleições. Concorda, ele prefere ser Primeiro-Ministro, mas se puder ser Presidente da República não vai enjeitar. Agora, Não, ser não, mas ele Presidente da está mesmo República, apostado nisso. ser Presidente da República obrigava-o a ter uma figura fantoche no Chega que não teria a mesma Não tem, força mas eleitoral. é que não tem. Tá bem, mas não basta seria ter ele, uma figura mas ele faria fantoche. campanha. Ele Teria faria que campanha. eleger, isto já- essa figura Mas ele- e isso é toda uma outra conversa, porque Eu o acho que Chega isto é André já Ventura. saiu da esfera dele, de André Ventura, porque isto vai ser o que os portugueses entenderem. Pronto, então Podem agora voltando calhar ao a que me fala. perguntaste da questão da... Vai haver mais participação e favorecer quem? Mais participação é natural que haja. Eu fui por acaso pesquisar os números porque eu tinha a ideia disso. E na primeira volta que resultou a vitória de Freitas do Amaral e em segundo lugar Mário Soares, a participação, portanto em 86, janeiro de 86, a participação foi de 75,38%. E na segunda volta, entre Freitas do Amaral e Mário Soares, a participação subiu para 77,99%. Portanto, é natural que na segunda volta, com o despique, concorrência, Com o que está em causa com o que também, está não é? em causa, é natural que possa subir. Mas também pode não subir, eu não dou isto como garantido. Cada eleição é uma eleição. Agora, quem favorece, eu penso, de acordo até com os estudos de opinião que foram previamente feitos, que Seguro poderá ganhar, ou tudo indica que Seguro poderá ganhar uma segunda volta. Mas eu temo, porque admito que possa acontecer, e temo se isso acontecer, que Ventura possa também ser eleito presidente. Hoje em dia, aquilo em que Ventura joga é de facto numa separação, um desencantamento das pessoas com a política, uma falta de confiança na política e nos políticos. E Ventura, como qualquer populista, alimenta-se disso. Demagogicamente vai-se alimentando disso. E eu não sei até que ponto é que o eleitorado poderá ou não sentir-se seduzido por isso. Eu não sei. É para mim muito imprevisível, ou bastante imprevisível, bastante imprevisível o resultado destas eleições. E ainda falta muito tempo. 15 dias é muito tempo. Ventura já mostrou nas 2 entrevistas que deu, uma delas ontem à noite, que foi vergonhosa a forma como ele tentou fugir à questão do movimento 1143 e não se conseguiu demarcar daquela gente. E insultou o Vítor Gonçalves de uma forma reles e o jornalismo em geral. O tipo de campanha, a forma como ele depois misturou o Sócrates com o Guterres, porque o Seguro que nunca na vida teve com o Sócrates, coitado. Quando esteve no governo do Guterres, já estava a trabalhar para a bancarrota, porque o pântano do Guterres foi a bancarrota, com quase 10 anos pelo meio. Tudo aquilo é uma mistura. Não, ele mentiu. Ele mentiu claramente. Não, ele mentiu por desconhecimento, porque ele disse que já estava, que o pântano foi a bancarrota porque já havia bancarrota. Ele mentiu, não é desconhecimento, ele quer mentir. Não, eu acho que naquele caso é desconhecimento. Ele é inteligente, mas não sei se é assim tão culto. Aquilo foi vergonhoso. Inteligência não é sinónimo de cultura e de conhecimento. Ele vai utilizar tudo para atacar o Seguro. Não politicamente. Claro. Mas com golpes baixos e Mas mentirosos. eu acho que ele tem um problema de adesão à realidade. Está bem, ouve lá, mas eu acho que esse problema da adesão à realidade... Não se consegue colar Seguro a uma eu acho ideia que de vocês estão a ser muito radicalismo. racionais, porque esse problema da adesão à realidade... Eu não disse isso. Pode passar... Passa, claro que Porque passa. as pessoas, hoje, o eleitorado, o que é que sabe do Guterres? Ou até dos governos do Sócrates? Alguém sabe se o Seguro teve ou não num governo Mas do não é o Guterres? eleitorado, é a sociedade. Que valor é que damos aos factos? Não, e não damos é só valores isso. ao facto, damos Ao valor aos procurar factos. os factos, Mas damos saber valor. a verdade. Sim, mas 30% dos eleitores na primeira volta votaram em António José Seguro. Pronto, E está acho- bem. Ou seja, este discurso de radicalização que André Eu Ventura estou está a só- tentar fazer em relação ao eu seu desejo adversário, que não. acho que não cola. Eu desejo que não, mas não sei até que ponto é que este discurso pode colar. Não sei o que é que ele está a preparar, porque quem já começa assim, nas 2 primeiras entrevistas, pode disparar na loucura, e eu não sei até que ponto isso passa na sociedade, e não sei, mesmo se ele perca, se ele não poderá atingir com à vontade uns 40% ou mais. Bom,
David, eu não creio que hoje tenhamos margem para sair muito deste tema, por isso vou continuar contigo. Os candidatos, e na senda do que a São José estava a comentar, os candidatos já começaram a ensaiar a estratégia para a segunda volta. Ainda ontem Pedro Pinto do Chega, não é candidato, representante de um partido, pôs as coisas entre o candidato socialista e o que combate o socialismo. Achas que é por aqui também que Ventura vai acabar por entrar? Não, não é por aqui que vai. Ele começou a entrar por aí logo na noite eleitoral. A estratégia é simples e é inteligente da parte de André Ventura. A segunda volta vai ser disputada entre um democrata moderado e respeitador da Constituição, que é António José Seguro, e alguém que quer romper com os valores constitucionais e demoliberais, que há bocado a São José falava, que construíram o nosso regime, que é André Ventura. E, portanto, esta é a dicotomia em que assenta a narrativa de António José Seguro e das pessoas intelectualmente honestas e que conheçam minimamente bem, ou que saibam minimamente bem o que é política, o que é que são valores. Pronto. Isto não tenho dúvidas. Ventura vai tentar capitalizar o enorme descontentamento que existe na sociedade, que ainda por cima assenta hoje numa maioria sociológica de direita, e é um descontentamento em relação ao PS e aos acordos de regime, do chamado Centrão, e, portanto, coloca as coisas nos termos que lhe convém, que é a ideia do socialismo e o não-socialismo. É uma forma de tentar que o debate não seja feito entre os democratas liberais e os iliberais, o iliberalismo que ele representa e o trumpismo que ele representa. Porque isto está estudado. Aquilo que ele fez ontem na entrevista à RTP é basicamente a lógica, com adaptações à nossa realidade, que sempre fez o Donald Trump e que Sim, faz mas o que Donald é Trump. facto é que se lá fora resulta, cá também pode resultar. Não, mas cá Eu não estou a resulta, dizer que cá mas resulta, já cá está a resulta, resultar. E resulta a partir do momento em que as principais figuras políticas do país, com o Primeiro-Ministro à cabeça, contribuem para essa normalização de André Ventura, faz com que a normalização de André Ventura tende, lá está, aquilo que eu dizia há pouco, a diminuir a taxa de rejeição e a que mais pessoas estejam dispostas, não é que já tenham votado, mas que estejam disponíveis para um dia vir a votar. Claro. E, portanto, esse dia pode ser já o dia 8 de fevereiro. Eu acho que ainda não, sinceramente acho que não. Acho que há uma maioria democrata, claramente, mesmo das outras candidaturas, que se vai agora colocar do lado de António José Seguro. É preciso ter cuidado com a desmobilização, não podemos desmobilizar. Porque eu tenho dúvidas, o meu medo, por exemplo, é que a participação diminua. Eu tenderia a dizer, isto é especulativo, obviamente, mas que a participação vai diminuir. Vai diminuir porque há menos... o exemplo da outra vez como exemplo. Eu sei, mas isto, olhando agora à realidade, há menos espectros político-partidários representados na eleição e, no meu entender, tenderá a haver alguma desmobilização. E é preciso ter cuidado com a desmobilização do lado seguro, sobretudo num sentido, que é o António José Seguro agora vai ter que ter muito cuidado em não se deixar capturar pelo PS e não deixar que, digamos assim, André Ventura o consiga pôr como capturado pelo PS, porque vai haver figuras do PS que o vão tentar capturar para se colarem ao sucesso de Seguro. Por acaso acho que a estratégia do PS está a ser a contrária. Até agora sim. Não, mas eu não disse... Ontem não houve mas eu não qualquer disse, referência do PS eu não às disse, presidenciais. Exatamente, eu não disse a direção, eu disse figuras do PS. Veremos. Eu disse Eu figuras. acho que o PS vai querer passar entre os pingos da O chuva. PS está a querer deixar Seguro livre Sozinho, porque foi sim, essa sim, a sim. estratégia que Claro. resultou. E o efeito de novidade de Seguro, porque lá está, Seguro, ninguém conhece Seguro, nós conhecemos, mas a maior parte das pessoas não se lembram de Seguro, dos miúdos então, Sim, os mais jovens dos não, eleitores, não se, portanto, é preciso ter cuidado com essa lógica e nós neste momento acho que há esse risco e a estratégia, já agora, só para terminar, e o Expresso, por exemplo, escreveu isso, mas já se tinha percebido, de facto, porque nas redes sociais era isso que estava a predominar, que é uma foto que foi colocada a correr pelos avatares e trolls do Chega, que é uma foto em que está António José Seguro, julgo que até no meio, com Sócrates e António Costa ao lado. Sim. E, portanto, é uma foto que tem mais de 20 anos, mas pronto. Claro, irrelevante para o caso, mas esta colagem vai ser a estratégia de Ventura. Sim. E, portanto, as estratégias que estão em cima da mesa são óbvias. Agora é uma questão, lá está, voltando um pouco atrás, é uma questão de quem tem mais responsabilidades não contribuir para esta normalização. Esta normalização de André Ventura tenderá a fazê-lo crescer agora e no futuro. Suzete, no debate quinzenal de ontem, Mariana Leitão, a líder da Iniciativa Liberal, acusou Montenegro de ter colocado os interesses partidários
à frente dos interesses do país por não ter apoiado Coutinho Figueiredo. Era assim tão óbvio que Mendes não passava à segunda volta, sendo que foi o candidato que fez a campanha mais longa, há muito tempo que sabíamos que ele queria aquilo. Bom, as declarações de Mariana Leitão são pura luta política. Declarações um bocadinho inflamadas, com acusações de traição ao país, mas é pura luta política, é natural. A IEL quer capitalizar este resultado que teve João Coutinho Figueiredo. Aliás, vai ser interessante ver como é que, bom, o próprio, muito em particular, porque isto é muito um resultado dele, mas também a iniciativa liberal, vão aproveitar ou tentar aproveitar esta votação nas presidenciais para o futuro, se isto é rentabilizável de alguma maneira para o futuro ou não. Coutinho Figueiredo já tinha feito isto na campanha, há 3 dias do final da campanha, com as sondagens a mostrarem que Marcos Mendes estava a cair. Ele fez um apelo público ao Primeiro-Ministro para deixar cair o seu candidato e apoiá-lo a ele. O que, enfim, luta política seria bastante estapafúrdio que a 3 dias das eleições o PM desistisse do seu candidato. Dito isto, é bastante impressionante o trajeto que Marcos Mendes faz ao longo do tempo. Ele lançou a campanha muito cedo, andou ali muito estável até chegar, estava em primeiro, segundo diziam várias sondagens, esteve longe de ser caso único, e depois vai caindo até ao 5º lugar, com uma percentagem de votos francamente baixa. Acho que este resultado estaria para lá do pior dos pesadelos de Marcos Mendes. Ele entra de facto eu acho que até ao final ele perde votos ali sucessivamente, e é curioso, enfim, não sabemos o que é que provocou esta queda por aí abaixo. Falámos nisso, ao caso do passado profissional. Eu acho que é de alguma forma surpreendente que Marcos Mendes não estivesse preparado para isso. Mas não foi uma campanha desastrosa, apesar de tudo. Não foi nem desastrosa, nem... Não foi, tirando este final. Eu acho que no final ele comete vários erros. O primeiro é ele não ter uma resposta que permita calar as críticas, primeiro de Coutinho Figueiredo e depois de Gouveia e Melo. Nota-se que ele tem dificuldade em responder aos ataques sobre o seu passado profissional. E depois acho que a reação dele é colar-se bastante ao governo, e eu acho que isso foi fatal para Marcos Mendes. Foi demasiado. Há aquele episódio da Ministra da Saúde que é muito ilustrativo, em que ele ficou a falar sozinho. Todos os candidatos, por cima num caso gravíssimo do atraso do socorro do INEM, em que morreram pessoas que foram assistidas horas depois de terem pedido ajuda, todos os candidatos se atiraram à Ministra da Saúde, que é a responsável política pelo setor, tirando Marcos Mendes, que se ficou pela direção executiva do SNS. Ele tenta corrigir a mão depois, mas já vai tarde. O que fica é de facto a imagem de alguém que, se fosse para Belém, estaria no fundo, estaria sempre a dar a mão ao governo, qualquer que fosse. Eu por acaso acho que ele também foi vítima das tracking polls e da maneira como foi tudo evoluindo. Também, a dinâmica de vitória cria-se nas campanhas, e na dele o que se criou foi exatamente o contrário. Mas eu acho que são as duas coisas. Mas também... Primeiro, sim, aquilo mas que diz a também Suzete, foi a partir do momento em que ele começa a cair, depois as sondagens começam a pô-lo a cair e reforçam essa lógica. Não, eu acho que depois acontece o episódio do debate com o Gouveia e Mel, que também foi uma mas esse é anterior. Eu digo já na campanha. Esse episódio, isso fazem com que ele passe favorito. Mas ele aí já estava a descer nas sondagens. Mas ainda apareceu à frente. Ainda aparecia à frente. Numa. Sim, mas as tracking polls alimentam isto e, portanto, ele começa a cair e as tracking polls depois acentuam a queda dele e a concentração de voto em seguro. Porque aquilo que dizia há bocado a Suzete, que terá havido pessoas do eleitorado do Marcos Mendes que foram votar seguro por causa do medo. Eu conheço vários. Eu conheço vários também. Olha, mas vamos isso avançar é um bocadinho o último degrau que faz com que o resultado seja ainda abaixo do que estavam a dar, que já era mau. Mas que consiga ainda nos últimos dias descer até este resultado, que é francamente abaixo do que seria expectável. São José, termino contigo, é a última pergunta. O CDS tomou posição ontem, quer dizer, é mais um não tomou posição, como Montenegro. Que diferença vês deste CDS para o CDS do Muro
Do Paulo Portas. Não é o muro. É à minha direita só a A parede. Saudades. Se queres que diga, saudades. Porque muito que eu pudesse ter na vida discordado de posições do CDS passado, como discordo das do presente, como discordo de outros partidos, ou de quase todos, muitas vezes, havia dignidade. E eu acho que isto é uma questão de dignidade. É tudo o que o David disse, convicção, ética, tudo. Mas isso resume-se numa palavra que é dignidade. E o CDS parece hoje em dia um Lulu, um caniche de Montenegro, desculpem lá o termo. Parece um caniche, um Lulu, daqueles cãezinhos de andar ao colo, não é? Caniche não. Eu admito que haja dirigentes, como antigos dirigentes do CDS, como Paulo Portas ou Manuel Monteiro, que fiquem calados, não venham a tomar posição. Mas se isso acontecer também tenho pena e também acho que é... Sim, mas os mais moderados já vieram tomar posição. Não, até há uma pessoa muito importante que veio tomar posição e que tem muita Mota Soares, influência. deu feio? Não. Cília Isso é uma Meirelles? segunda linha. Não, isso é tudo segunda linha. Isso é tudo segunda linha do Portas. Anterior a isso. Chama-se António Lobo Xavier e já apoiou o António José Seguro. E o Lobo Xavier ainda hoje é uma pessoa com muita influência até na sociedade portuguesa. Não só... E no partido. E no partido. E na sociedade em geral. Pois eu acho que o Paulo Núncio então ontem fez uma figura lamentável no Parlamento. Lamentável, não é para rir, é para chorar. Porque aquilo é lamentável. Ver um dirigente do CDS, que é um partido fundado por Adelina Mar da Costa, Freitas do Amaral, que teve o papel que teve. Freitas do Amaral foi candidato contra Mário Soares com uma dignidade que não tem nada a ver com o André Ventura agora contra o Seguro. Freitas do Amaral e Ventura é a água e o azeite, não tem nada a ver. Naquela altura não estava em causa a democracia. E ver Paulo Núncio a dizer que é tão democrata a candidatura de um como do outro, são todos... Que o Seguro não é o único voto legítimo, não é? Porque vão todos a votos. O Hitler também foi eleito. Foi isso que eu pensei ontem. O Hitler foi eleito. Eu já nem falo do Orbán nem do Trump. O Hitler foi eleito. O problema é o que fazem depois de lá chegarem. E ponha-se os olhos nos Estados Unidos da América. E os valores que representam. E não, isso não é só o que representam, é o que depois fazem. Porque conseguem fazer como Trump mostra. Já se sabe quais são os valores que representam. Mesmo com tribunais supremos, mesmo com constituições, mesmo com tudo, depois fazem. Olhem para o Orbán, por exemplo, que até alterou a Constituição. Vamos fechar e vamos mesmo ser muito rápidos com o público e notório. David, és tu? De forma telegráfica, o o meu é o polícia mau do governo, que é a Ministra do Trabalho, Rosário Palma Ramalho, que ao longo dos últimos meses tem, volta vindo dizer que haverá pacote laboral, ou melhor, reforma laboral, que avançará independentemente de haver ou não acordo com os parceiros sociais em sede de concertação social. E eu digo que é o polícia mau porque, sistematicamente, o Primeiro-Ministro tem dito e sublinhado a importância de haver um acordo e de haver conversações, disponibilidade para o diálogo, e ontem deu-se o caricato caso de o Ministro Castro Almeida, talvez uma das figuras mais moderadas e que representa aquilo que é o espírito social-democrata do PSD, tinha dito de manhã, num evento do Jornal de Negócios da Antena 1, que sem acordo não haveria pernas para andar do pacote laboral. E depois a Ministra veio dizer o contrário, novamente insistindo que haverá pacote laboral com ou sem acordo, e depois Castro Almeida teve que vir corrigir para dizer que o que ele queria dizer era que sem acordo na concertação social, ou melhor, que com um acordo na concertação social seria mais fácil caminhar para um acordo na AER, foi a forma que ele encontrou para... E, portanto, é engraçado ver aqui como há, de facto, um polícia mau no governo que está a fazer este trabalho e veremos qual é que será o resultado final disto. Suzete. A eleição do último vereador para a Câmara Municipal de Lisboa foi um verdadeiro filme de suspense, com recontagens de votos, um verdadeiro ombro a ombro entre o Chega e a CDU, que acabou a decidir-se por 3 votos. Afinal, depois disto tudo, esse lugar foi para o Chega, o segundo vereador, mas afinal, pouco tempo depois, não há 2 vereadores para ninguém, porque a segunda vereadora, eleita pelo Chega, acabou de anunciar há poucos dias a sua desfiliação, dizendo que não aceita ser uma peça decorativa e que não lhe foi dado qualquer tipo de meios que lhe permitam exercer um mandato competente.
e vai passar independente. E este é um fenómeno que não tem paralelo em qualquer outro partido. A quantidade de eleitos do Chega, que uma vez chegado à variação, rapidamente se incompatibiliza e passa a independente. Aconteceu em Coimbra. São José. Já há Ora, vários pois o casos. meu é para dar os parabéns ao Dr. José Pedro Aguiar Branco, Presidente da Assembleia da República, que estava a ser enganado, o termo é este, pelo Chega, que solicitou o auditório do edifício novo, auditório Almeida Santos, para fazer uma iniciativa oficialmente apresentada à Assembleia da República como uma ação política da deputada Rita Matias com jovens. E essa ação foi divulgada aos jornalistas como uma ação de campanha, porque ia lá o Ventura e os jornalistas foram convocados para acompanhar o Ventura. Uma ação de campanha na Assembleia. Na Assembleia da Campanha República. presidencial. Sim, presidencial, sim, desta campanha que está a correr. Quando o Aguiar Branco se apercebeu, aos serviços da Assembleia da República se perceberam disso, Aguiar Branco proibiu imediatamente e cancelou a concessão do auditório, baseado numa regra simples que estavam a instrumentalizar um órgão de Estado, o segundo órgão de soberania, para fazer campanha política individual, de uma campanha individual, de uma candidatura. Este episódio é mais uma, eu digo assim, é quase cada cavadela a sua minhoca, é mais uma demonstração de como o Chega e como André Ventura atua, mentindo, porque até tentaram mentir e aldrabar a Assembleia da República. Por isso tiro o meu chapéu ao Dr. Aguiar Branco. Obrigada aos três e obrigada a todos os que estiveram connosco. Nos próximos dias e semanas vamos voltar a ter 2 campanhas na rua, que é uma situação política que já não vivíamos há 40 anos. Nós estaremos por aqui pelo menos mais 2 vezes antes das eleições. Até à próxima quinta-feira. Até para a semana. Até para a semana. Até para a semana. Para não perder os novos episódios, subscreva este podcast do Público na sua aplicação preferida. Para além deste programa, há mais para descobrir em público.pt/podcasts. O Público fica no ouvido.